Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quinta-feira, segunda semana do tempo comum. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versos 7 a 12. Interessante notar que, desde o início da vida ministerial de Jesus, é ressaltado constantemente que ele é o único enviado de Deus e não há outro. A primeira leitura faz referência a Jesus, dizendo que somente ele pode nos salvar para sempre. Textualmente diz assim: Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. A mesma leitura continua e diz: o tema mais importante da nossa exposição é este: temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ao final ainda enfatiza: pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Notem que apenas com esses destaques da primeira leitura, que é demasiadamente grande, diga-se de passagem, somente isto já deveria nos fazer compreender o quanto é importante nos aproximarmos de Jesus e assim desejar ficar sob a sua custódia diariamente. Jesus é o único que pode nos salvar eternamente. Ele é o único sacerdote sentado ao trono da majestade nos céus. E é o único mediador com as melhores promessas. Como está escrito no Salmo de hoje, ele é o único cumpridor das prerrogativas divinas e que pode ainda nos conceder o auxílio do Senhor, nosso Deus. Além do mais, se jogarmos um feixe de luz no Evangelho de hoje, veremos o quanto um completa-se com o outro. O episódio do Evangelho descreve Jesus à beira-mar, onde foi necessário subir em uma barca para anunciar incontáveis maravilhas para toda aquela gente. Aqui nota-se facilmente que esta barca do Evangelho é uma prefiguração da Igreja de Jesus Cristo. A barca nas Sagradas Escrituras, por vezes, é vista como o local onde Jesus anuncia o Evangelho do Reino de Deus, exprimindo desta forma um caráter irrevogável, onde ele permanecerá até o fim dos tempos, anunciando a salvação a todo o gênero humano. Assim, no Evangelho, é visto que vários povos daquela região foram até onde Jesus estava, ratificando mais uma vez que a barca é uma das prefigurações da Igreja de Jesus, onde todas as pessoas poderão recorrer e buscar proteção, conversão e graças intermináveis. Com efeito, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, que fala sobre a Igreja, se diz assim: a Santa Igreja, prefigurada já desde o princípio do mundo e admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na Antiga Aliança, foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela efusão do Espírito Santo, e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. Então, como se lê nos Santos Padres, todos os justos depois de Adão, desde o justo Abel até o último eleito, serão reunidos na Igreja Universal junto do Pai. É notório que a visão do magistério da Igreja quer evidenciar a importância de cada pessoa se unir onde Jesus está. Consequentemente, unir-se à Igreja que o próprio Jesus instituiu como sacramento de salvação de todo o gênero humano. De fato, é na Igreja de Jesus que escutamos a respeito dos verdadeiros tesouros que estão escondidos no céu para todas as pessoas. Obviamente, aquelas que querem se unir a Jesus Cristo e sua Igreja. Vemos nas Sagradas Escrituras que muitos mestres da lei e fariseus negaram a Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus. Ora, as pessoas que são mais santas
querem aprender o que fazer para buscar a salvação, seja da própria alma ou das pessoas que amam, que estão à sua volta, e não outra coisa. Indiscutivelmente, como se deixa claro no Evangelho, quando Jesus quer, ele realiza o milagre que desejar, pois ele é Deus. Mas lembre-se, os milagres sempre são para a manifestação gloriosa de Deus e, ao mesmo tempo, eles apontam o caminho da salvação eterna. Os vários milagres de hoje no Evangelho nos faz pensar tranquilamente a respeito desta máxima. Os milagres apontam o caminho de Jesus que nos levam à vida eterna. Deus deve ser glorificado em cada cura milagrosa e todos deveríamos dar graças a Deus pelos bem recebidos diariamente, seja qual for a sua extensão ou grandeza. No Evangelho fica patente que Jesus sempre atuará em todo o tempo da história até o fim dos tempos. E entre alguns detalhes riquíssimos de hoje, vemos a barca como prefiguração do espaço privilegiado da atuação de Jesus Cristo, a prefiguração da Igreja de Jesus, aquela a qual ele mesmo instituiu e que é citada no Evangelho de São Mateus capítulo 16, especialmente, se você quiser conferir, o versículo 18. Faça como todas aquelas pessoas do Evangelho de hoje, vá até onde Jesus sempre estará, em sua barca, ou seja, em sua igreja, e não tenha receio de aprender a escutá-lo, como toda aquela gente fazia, aquelas regiões todas que iam até onde Jesus estava. Escute-o com toda a sua alma e toda a sua inteligência, e quem sabe você não obtenha todas as graças e curas que lhes são necessárias, igualzinho como aquelas pessoas recebiam, como está sendo citado no Evangelho de hoje. Suplique as curas e os milagres que desejar, mas nunca se esqueça de pedir o milagre da própria conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.